capítulo 17 de Mateus, versículo de número 1 a seguir. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa se os envolveu. Eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos, ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus ali no meio. Podem sentar, irmãos. Estamos aqui, irmãos amados, para mais um culto de Santa Ceia. O mês de maio, ou seja, de junho, já vai avançando. Estamos no meio do ano. Começamos, parece-me que foi ali atrás, a Santa Ceia da madrugada, da vigília de ano. Parece que foi ontem, mas já estamos no meio do ano. Louvamos a Deus, irmãos, porque o que a gente achava que era por poucos dias, este mal que ronda a terra, que persiste, e parece que ninguém entende dele. A ciência falha, tudo falha, e Deus continua na sua linha reta como sempre. As promessas de Deus não mudaram por causa disso, para mim nem para você. Elas continuaram e elas continuam firmes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse o que nós temos que enfrentar, quais seriam as batalhas e lutas que viriam pelo caminho, mas perseverar firme. É luta, é batalha. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. Então, irmãos, este mal persiste. Milhares de pessoas já sucumbiram e não sabemos até quando isso vai. Tem uma vacina que está aí à nossa disposição. Alguns já tomaram, outros vai chegar o dia de tomarem também. Ninguém é obrigado, mas está aí à disposição. Nós não sabemos se isto vai fazer bem, vai evitar, vai nos proteger ou não, mas os homens, a ciência está fazendo o que pode. Nossos cultos têm sido com restrições, com separações, com afastamento das pessoas um do outro. Não se vê mais aqueles abraços, aqueles beijos, que as irmãs costumavam beijar uma outra no final do culto, abraçar. Agora, irmãos, quando terminar isso, vocês não podem pensar que vai continuar por costume. Não, volte a se abraçar, volte a cumprimentar um ou outro com alegria, com prazer. Queira ou não, todo mundo tem um certo receio de ser contaminado, mas até aqui, irmãos, eu já entrei em lugar assim que eu pensei: se eu não for contaminado aqui hoje, em outro lugar eu não vou ser. E tem gente, pastor Laércio, que pensa que só tem o vírus aqui na igreja. É engraçado isso, não é? Como diz o presbítero Aldeci, é engraçado, acho até engraçado. Acho que só tem o vírus aqui na igreja. Eu não vou no culto não, porque lá tem muita gente, mas no outro lugar vai estar cheio de pessoas, não é? Então não é só aqui que ele está não, irmãos.
Aqui ele pode estar aí, mas aqui tem um médico dos médicos. Aqui tem aquele que protege realmente, cuida de você. Se chegar o dia da gente tombar e ir embora, irmãos, não vai um minuto antes, nem um segundo depois. É dentro do tempo de Deus que nós seremos levados daqui. Entenda isso, por favor. E nós vamos, irmãos, estar então atentos a tudo isso. Não como pessoas que estão dormindo, que não estão vendo, mas atento, olhando e tendo certeza, irmãos, que isto é sinal de Deus, que isto faz parte dos sinais que estão previstos para ainda acontecer. A gente imagina sempre, mas tudo já aconteceu, Senhor. O que é que tu tens reservado? Irmãos, a despensa de Deus tem tantos segredos, tem tantos mistérios, que de repente você vê isso. Eu nunca pensei, eu nunca ouvi falar, eu não vi nenhum profeta profetizando sobre esse vírus que viria. Eu não vi nada disso, não ouvi. Depois que apareceram muitos profetas aí, dando os seus diagnósticos, e sempre falha, mas o caminho do Senhor, e o que está escrito aqui, irmãos, permanece para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Que as profecias de Deus apareçam e sejam manifestadas entre nós, irmãos, mas aquilo que vem de Deus, que as revelações sejam revelações de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para perder tempo com outra coisa, a não ser aquilo que provém das alturas, que vem do alto. Aquilo faz bem para a minha alma, faz bem para a tua alma. Você vai sair daqui alegre, você vai sair daqui com o teu coração cheio de alegria. Não vai sair confuso daqui. Não, irmão, não sai confuso daqui, por favor, mas saia daqui alegre e feliz. Nós lemos aqui o que chamamos, o título aqui é Transfiguração, um momento muito especial de Jesus. Para ele não era novidade, mas especial naquilo que ele iria mostrar para os discípulos. E ele não convidou todos, ele convidou Pedro e os irmãos Tiago e João. Eram irmãos, eram discípulos, eram apóstolos, e ele convidou esses três personagens. Pedro, várias vezes nós vimos que ele teve algumas dificuldades, mas era ele aquele que tropeçava e olhava para Jesus, Jesus olhava para ele e ele dizia para Jesus: estou pronto, Jesus, estou pronto, pode contar comigo. Oh, irmãos, e assim nós devemos ser, pronto agora. Nós devemos estar pronto. Um certo navio encostou num porto, não sei se foi aqui no nosso, acho que não, é mais antiga essa história, não é historinha de internet, menos eu nunca vi isso. Em Liverpool, na Inglaterra, a Esther guarda sempre a história que ela lê. Essa história vem de muito tempo com nós, né, Esther? A gente sabe. Então chegou o marinheiro, foi almoçar num restaurante e tinha um menino lá esperando por alimento, com o rosto todo sujo, tinha craca na cara, no rostinho dele, todo sujo, bem sujo. E ele, pedindo comida, o dono o comandante chamou ele para almoçar com ele. E ele disse: se tu tivesse bem limpinho, eu te levaria comigo, mas tu está muito sujo. Ele cuspiu na mão o menino e passou a mão no rosto e disse para o capitão: estou pronto agora, capitão, estou pronto agora, capitão, me leva contigo. E o capitão levou ele. Eu não sei bem como é que foi, mas parece que o capitão adoeceu, foi isso? Ou o menino adoeceu? O menino adoeceu, os médicos disseram que não tinha recurso. Então ele disse para o capitão, ele disse para o capitão: o senhor está pronto como eu estou para ir? Perguntou para o capitão: o senhor está pronto como eu estou para ir? Imagina quem era esse menino, irmãos. Quem era esse menino?
aonde ele foi criado, na pobreza, mas tinha uma mãe, tinha um pai, que por trás de tudo estava ali. Quem sabe um órfão de guerra, a gente não sabe, jogado ali, um órfão, mendigando pão, mas ele tinha uma certeza. Amém. O capitão morreu, não foi isso? O menino morreu e o capitão disse: agora eu sou um verdadeiro crente. Só tinha nome. O menino faleceu, isso, o menino ficou doente, faleceu, mas o capitão, que era um crente só nominativo, ele disse: agora eu vou ser um verdadeiro crente, e eu estou pronto agora também, eu estou pronto agora. Nós precisamos estar prontos, irmãos, para estas surpresas que o Senhor nos dá, nos faz, nos pega de surpresa. Pedro, Tiago e João foram pegos de surpresa. Vamos subir para o alto do monte. Jesus, parece-me que não costumava muito andar lá nos montes, como hoje se tem costume de ir em multidões para o monte. Pessoas conhecidas, desconhecidas, mulher, homem, levam tudo, cria-se igreja nos montes, separam pastor, pastora, tudo nos montes. Hoje virou isso os montes. Mas irmãos, ainda podemos subir no monte com Jesus. Se não for literalmente no monte, mas dobrando os joelhos, aqui, aí no teu banco, quando a gente chega mais cedo na igreja para orar, a gente sobe no monte com ele. Amém. Lá em casa, quando nós chegamos no lado da nossa cama, a gente sobe no monte com ele. Amém. Dirigindo o nosso carro, trabalhando com as nossas ferramentas, a gente sobe no monte com ele. E ele começa a revelar coisas profundas que talvez a gente nunca tinha visto ainda. Por isso, amados irmãos, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos para não ser surpreendidos de deixar de fora. Não estou te convidando porque você não está pronto. Olha o que o menino fez, cuspiu na mão, aquela simplicidade de criança. Fez uma oportunidade de embarcar nesse navio, o comandante do navio. Eu não vou perder essa oportunidade. Passou a mãozinha rapidamente no rosto e disse para o capitão: pronto agora, capitão, eu estou pronto, me leva junto contigo. E quem foi o menino na vida daquele capitão? O capitão adoeceu, ou seja, o menino adoeceu e estava pronto para ir embora. E o capitão aprendeu com ele. Só tinha nome de cristão, mas através de uma testemunha que o arrodeou. No início nós lemos aqui, pastor Aécio leu o capítulo 12 de Hebreus. Nós que também vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Às vezes é um menino que está olhando em você, às vezes é uma menina, às vezes é o teu vizinho, às vezes é o teu amigo de trabalho, está olhando em você, esperando uma oportunidade para você falar para ele, para você mostrar um testemunho pessoal para ele. O apóstolo Paulo diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Como nós estamos nos manifestando para este mundo, irmãos? Às vezes pior do que eles, com medo. Mas por que você não vai mais na igreja? Porque lá tem muito vírus, eu não vou na igreja. Mas Jesus não cura mais? Ele é capaz de perguntar isso para você. Mas você já não tinha sido curada? Sim, quantas vezes? Pois até você orou por mim, eu fui curado. Agora você não vai na igreja com medo do vírus? É assim, irmãos. Toda sexta-feira nosso culto aqui podia estar cheio como está aqui, ó. Agora você fica caladinho. Podia estar cheio como está aqui toda sexta-feira, irmão. Como é que nessa você vem? Porque é culto de ceia. Mas o Senhor espera você aqui nas outras sexta-feiras também. Espera você aqui na quarta, na segunda-feira para buscar o Senhor, para louvar, para ensaiar, para fazer a obra. Um avivamento na nossa vida. No domingo de manhã tem uma nuvem de testemunha olhando, irmãos, o nosso procedimento. Quantos que foram salvos no passado porque via aquela família que morava ali na mesma rua. Todos se preparavam com roupa de domingo, como chamava antigamente, roupinha de domingo.
as meninas pequenas, os meninos, todo arrumadinho. As roupas quase eram de uma só cor, porque a roupa colorida era mais cara. Então usava a minha mãe, a nossa mãe da Esther, minha mãe de uma família grande. Eles compravam peças de roupa e todas as meninas eram vestidas com vestidinhos iguais. Todas elas. Os meninos com camisinha igual. Mas eu era 2 meninos mais velhos. Samuel ainda não tinha nascido. Nasceu num tempo melhor já. Mas nós lá atrás, eu e o meu irmão, camisa igual, calça igual, tudo igual. Que era mais barato. Era o riscado xadrez. Quando não era de uma cor só, era o riscado. Era chita. Mas de vestidinho de chita. De riscado. Tecido de riscado. Ia para a casa de Deus, e lá via os irmãos alegres, saltando de alegria, glorificando a Deus. Por quê, meu irmão? Porque Jesus se manifesta no meio daqueles que têm disponibilidade, disposição e voluntariedade para estar na casa de Deus. Aqui Jesus convida, vamos para um culto no monte, subir um monte, bendito é o nome do Senhor Jesus, num alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol. Meu Deus, quem é que já viu isso na terra? O rosto de um homem resplandecer como o sol. Não deu para olhar. As suas vestes ficaram brancas como a lã. Brilhou. Não deu para olhar. O que está acontecendo aqui? Nós nunca vimos isso. Quem é esse homem? Com certeza lá dentro eles fizeram essa indagação. Quem é esse homem? Nós precisamos que alguém venha confirmar isso para nós. Quem é esse homem? Quem é ele mesmo? Ele já tinha transformado pão, já tinha transformado água em vinho, já tinha curado muitos enfermos, mas ainda faltava conhecer algo a mais sobre Jesus. Irmão, irmã, Jesus quer se manifestar para ti hoje, e se manifestar para mim, coisas que eu nunca percebi nele ainda. Será que tem, irmão Fernando? Claro que tem, minha irmã, tem sim, coisas que o Senhor ainda não mostrou para nós, e Ele quer mostrar, mas mostrar como? Se nós estamos nessa incredulidade, nessa frieza espiritual. De repente eles olham, e vejo, e tornou branco o rosto como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz, não como a lã, mas como a luz, incomparável com qualquer coisa desta vida. Nunca tinha visto isso. E diz aqui no versículo de número 3, e eis que apareceram, olha só, irmãos, apareceram Moisés e Elias e conversavam com ele. No Evangelho de Marcos, me parece que ele escreveu que diz assim, e conversavam sobre o que aconteceria com ele em Jerusalém. O que era isso, irmãos? Eles nunca tinham imaginado que iriam ver Elias e Moisés. Nunca. O que eu penso agora, irmãos, que um dia eu verei Elias e Moisés, um dia eu verei o apóstolo Paulo, verei o próprio Pedro, João e Tiago, verei o próprio Jesus, veremos o Pai, nós vamos estar no lugar dele, no lugar de origem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Senhor Jesus que está aqui entre nós. Um dia o veremos face a face, mas aqui a gente não pensa que vai ver, e eles viram isso. Que culto, meu irmão, que culto. Eu imagino, irmãos, se isto pudesse, não precisava ser tanto, mas alguma coisa parecida, mas que fosse real, que tremesse esse lugar aqui, que nós pudéssemos todos nós sair daqui e dizer, eu nunca mais vou ser o mesmo. Cheiro amado, Sebarai.
Eu vi coisa hoje extraordinária. Oh Deus, eu vi a tua glória, Senhor, como Elias, como Isaías na sua visão. Senhor, eu vou morrer, eu não vou ficar vivo, porque eu vi a tua glória. E era uma visão. Eu vi a tua glória, Senhor, eu vi a tua glória. Que o Deus do céu, irmãos, mostre-nos hoje a sua glória. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então disse Pedro a Jesus, olha só, quando ele viu Moisés, Elias e Jesus, Pedro disse: Senhor, queres que eu construa, olha o Pedro, que eu construa 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés? Tu queres? Como se ele estivesse necessitando de uma ajuda de Pedro, aquela euforia santa, irmãos, aquele gozo eterno, glorioso, incomparável, que Pedro estava sentindo naquele momento, fez com que ele tivesse esse pensamento: queres que eu faça uma cabana para ti, uma para Elias e outra para Moisés? E Jesus então falou ainda, e falava ainda, Pedro ainda falava essas coisas, quando uma nuvem, eis que vindo, eu vou ler o capítulo 4, irmãos, 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, quem é esse homem? Quem é ele? Com certeza indagavam, quem é ele? Para fazer com que Elias e Moisés subissem aqui. Esses homens já morreram, já faz centenas e centenas de anos. Agora eles estão aqui. Quem é este homem? Quem o identificou naquela hora? Da onde veio a voz? Da onde veio a confirmação? Que talvez para algo que ainda estava em dúvida nos seus corações. Havia alguma dúvida no coração de Pedro, Tiago e de João? Senão o Senhor não precisaria falar de dentro da nuvem. Aquela nuvem envolveu todos eles. Antes eles viram Jesus, o seu rosto brilhar mais do que o sol, suas vestimentas mais do que a luz. E agora uma nuvem envolve eles, para que eles não vissem, porque senão eles iriam ser fulminados, porque Deus o Pai desceu ali. Aleluia! Por Acalabai. Iriam ser fulminados. O Pai desceu ali. Eles estavam tratando, irmãos, de coisas que iam acontecer em Jerusalém. E o que aconteceu em Jerusalém foi Jesus dando a vida por nós, Jesus ressuscitando dentre os mortos. Eles estavam tratando ali sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre essa senhora eleita que hoje está sobre a terra e espera o dia do arrebatamento. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estão entendendo, irmãos, a palavra? Estão entendendo, irmãs, as palavras? Guarda isso no teu coração, na tua alma. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, a nuvem, e vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O próprio Deus identificando na presença do seu filho, na presença de Moisés, de Elias que profetizou sobre isso, Moisés profetizou sobre essas coisas, viveram um tempo distante, tinham desejo de alcançar as promessas,
para o povo e toda a terra e não alcançaram, mas tiveram a oportunidade de estar ali junto com o presente de Deus, juntos com o Filho de Deus, e ouvir. Com certeza Moisés, Deus não é Deus de mortos, irmãos, Deus é Deus de vivos. Aleluia. Moisés saiu do paraíso, Elias saiu do paraíso para se apresentar, por ordem expressa de Deus. Saiam do paraíso e vão lá no monte, eu vou junto, estaremos lá para apresentar e comprovar que eu estou dando o meu Filho amado para resgate de todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter vida eterna. Eu estou oferecendo isso. E o Senhor, irmãos, se apresenta daquela forma. E agora nós vivemos assim, irmãos, como se um Deus esquecesse de nós, que fomos achados e deixados aí para ser cuidado por qualquer um. Qualquer pastor nos chama e nós vamos atrás, qualquer profeta nos engana, qualquer um nos engana. Não, irmãos, o Senhor continua dizendo: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, a Ele obedecei. Obedeça a sua palavra, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, que Ele vai te ajudar a entender a palavra, Ele vai te ajudar a ver a glória de Deus, Ele vai chorar contigo, Ele vai orar contigo, Ele canta junto com você, Ele prega contigo. Nós não podemos viver sem a presença dEle, irmãos, nós não podemos viver sem a presença deles. E aqui diz mais ainda, já encerro a mensagem. Este é o Aleluia. Pedro, ou seja, dificuldade de ler por causa dos olhos, que precisam de um novo óculos. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Interessante que ele diz: a Ele ouvi. Toda a autoridade está com Ele, todo o poder é com Ele. Jesus ainda como homem, irmãos, Ele estava ali, Ele cansou para subir na montanha, Ele teve que descer a montanha outra vez caminhando, Ele precisava dormir a noite seguinte, Ele precisava. Mas chegou o dia que Jesus, depois de vencer o diabo, depois de vencer a morte, Ele disse para os discípulos, quando Ele aparecia durante aqueles 40 anos, num lugar ou no outro: eis que agora todo poder me é dado no céu e na terra. E Deus comissionou os discípulos, autorizou os discípulos que fossem por toda a terra, por todos os lugares do mundo, anunciando o seu evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra do Senhor. É o que continuamos fazendo até os dias de hoje. Quando Pedro e João e Tiago ouviram aquela voz, irmãos, aquela nuvem que veio da nuvem, ele diz aqui a palavra nesta versão que eu li para os irmãos: ouvindo os discípulos, caíram de bruço. O que é de bruço? De boca no chão, de bruço. Nós não somos dignos disso, Senhor. Eu olhar para cima, não, caíram de bruço. Meu Deus, irmãos, é verdade, irmão. Ajuda nós a nos humilhar. Eu acho que foi uma posição de humildade total. Caíram de bruço. Acabou as forças. Não tem mais força. Irmãos, se nós querer receber alguma coisa de Deus, o sobrenatural de Deus, nós temos que nos humilhar. É verdade. Nós temos que nos humilhar, irmãos. Caso contrário, nós não vamos ver mais a glória de Deus nunca. Mas se nós nos humilhar perante Ele, minha irmã querida, meu irmão amado, o Senhor vai se manifestar na nossa vida. O Espírito Santo vai começar a cantar outra vez na tua vida, vai começar a exaltar o Pai Criador através da tua boca. Mas precisamos nos humilhar. Caíram de bruço.
Meu Pai, que posição! Tomados de grande medo, mas ali estava o Mestre, e o Mestre, aproximando Jesus deles, tocou-lhes dizendo: erguei-vos, erguei-vos, não tenhas medo, não tenham medo. Eles não tinham ainda essa experiência, irmãos, que mais tarde foram ter com o Espírito Santo, que mais tarde foram ter na prisão, que mais tarde foram ter na perseguição, que mais tarde foram ter em ver um amigo sendo decapitado, sendo um amigo, vendo um outro amigo morrer a pedradas, crucificado, apedrejado até a morte, e eles viam a glória de Deus. Quando eles prendiam e soltavam eles voltavam para casa e se reuniam para orar, os discípulos, começavam a orar, mas citando as Escrituras, dizendo: Senhor, está acontecendo coisas mais do que foi revelado lá nas profecias. Até Herodes participou, que não está escrito na profecia, mas esse tal de Herodes, Pilatos e outros mais participaram do massacre contra nós, mas nós estamos aqui no teu nome, Senhor. E quando eles glorificavam a Deus por os sinais de estar se cumprindo no meio deles, a terra tremeu aonde eles estavam, o chão tremeu. Oh meu Deus, queridos irmãos, que Deus nos dê força. Me lembro, eu estava numa cidade no Rio Grande do Sul, a negócio, eu não procurava a igreja naqueles dias, naquele tempo da juventude, homem novo, não procurava a igreja, só tinha nome de crente. Mas naquele dia alguém me contou um testemunho. Aliás, um dia, uma viagem antes, alguém me contou, falou assim para mim: o senhor tem uma chamada na tua vida? Eu falei: eu? Você é crente? Não, só minha esposa é, eu não sou. Porque ele já estava me incomodando. A gente se incomodava, irmãos. O homem sem Deus se incomoda, dá uma coceira no ouvido e uma perturbação, diz: sai daqui, você vem com essas coisas de novo me perturbar. Eu queria comprar somente um LP para ela, um LP daquele, e tinha um que gravou o LP, estava na livraria, e falou para mim: mas Deus tem uma chamada na tua vida. Eu falei: mas você está louco, homem? Desculpa, irmãos, eu não tenho chamada nenhuma. Tem sim, Deus tem uma chamada na tua vida. Vamos num programa de rádio comigo, nós temos agora, vai começar agora. Eu falei: eu nunca entrei num rádio, numa emissora de rádio, fazer o que lá? Vamos lá comigo. Daí cheguei lá, pregaram a palavra, eu saí, mas saí assim meio bambo das pernas, pensando: Deus, o que é isso, Deus? O que está acontecendo comigo? Ele fez uma dedicatória no LP, que eu tenho guardado até hoje, faz mais uns 35 anos mais ou menos isso, lá para trás. Depois, nas próximas viagens que eu voltei lá, eu já voltei transformado. Amém. Aleluia. Eu não encontrei mais ele, mas fui lá na igreja onde ele congrega, e fui lá, eles estavam viajando, e o pastor já me deu oportunidade para testemunhar. Coisa linda, irmãos, quando salvo, quando alguma coisa se vê diferente na vida dele, ouviu a voz do Pai, deu crédito à voz do Criador. Naquela vez que eu comprei o LP, que eu estava voltando, eu vinha com carro, caminhonete, e passou 2 carros assim, mais antigos, com uma mudança amarrada em cima, umas coisas assim, parece um carro, sei lá, tem uma opção de coisa amarrada em cima, e muitas crianças dentro, e passaram por mim, e eu olhei, são tudo crente. Eu pensei: tudo crente, cabelo comprido, as mulheres, tudo crente. As meninas assim abanaram a mão para mim, falei: criancinhas. Daí numa curva, eu parei para almoçar num restaurante, aí continuei a viagem, mais na frente um pouco, eu vi que aqueles 2 carros estavam parados no acostamento, e eu olhei assim para o lado de baixo, tinha um mato baixo, embaixo das árvores, um capim alto, todos eles de joelho, as crianças, as mulheres, e tudo de mão levantada. E o Espírito Santo dizia para mim: desce e vai orar com eles. Eu falei: eu não,
Eu não, ainda não estou pronto, Senhor. O Senhor já queria que eu fosse no monte lá, irmãos. E o Senhor me deu teve tanta misericórdia de mim, irmãos, que me conservou por mais um tempo assim, fora do monte, fora da presença do Senhor. E aquele monte era para descer um pouco. Desce ali, talvez se eu fosse lá, eu tinha caído de bruço naquela manhã, ou naquela tarde. Mas eu passei, disse, deixa eles. Fez tudo louco, com a mão levantada, e aleluia, glória a Deus. E eu sabia de tudo isso, irmãos. Disso eu conheço desde que nasci. Que Deus se manifesta no meio dessa nuvem. Mas a gente rejeita. E foi por tempo depois, quando eu voltei lá, na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Fui na igreja, e o pastor perguntou para mim, de um cidadão que era daqui, que pregava a palavra, irmãos. Um homem usado por Deus. Depois foi se apagando. Ele se envolveu na política e se apagou. Ele perguntou, o irmão fulano, não quero dizer o nome aqui, irmãos, como é que ele está, irmão? Eu não sei, irmãos, mas ele não é mais aquele que prega e faz aquelas campanhas. Ele falou, naquele hotel onde você está ali no centro, não tem uma praça na frente? Eu disse, tem uma praça na frente. Pois é, tem uma casa ali, uma loja que vende jornais, uma banca de jornal grande, uma lojinha, tem ali na frente? Tem ali na frente. Então, aquela loja, aquela casinha, aquela praça, quando esse irmão lá de Itajaí veio aqui, pregou a palavra numa noite ali, a palavra foi com tanto poder, que aquela praça ali tremeu, irmão Fernando. O quê? Tremeu a praça, aquela casinha coberta de zinco, aquelas de telhado de latão, de zinco, tremia tudo, fazia barulho, todo mundo ficava olhando. O que aconteceu? Deu um terremoto no centro da cidade, porque o irmão estava pregando a palavra com poder, irmão. Como é que agora nós vamos abrir mão disso, irmãos? Nós que já vimos tanta glória de Deus, sentimos a glória de Deus. Fui batizado, você é batizado no Espírito Santo. Você deve glorificar mais a Deus, irmãos. Não é uma glória a Deus forçado, não é uma lágrima por causa de outra coisa, mas é uma lágrima de alegria, uma lágrima de prazer, uma lágrima de gratidão ao Senhor, um glória a Deus com a alma. Glorifique o Senhor, irmãos. Vamos fazer como os discípulos naquela noite, se humilhar na presença do Todo-Poderoso, ou no dia da transfiguração, cair de bruço. Fique em pé, querida igreja. Verdade, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Não saia agora antes da oração, irmãos. Nós vamos orar. A igreja está linda nessa noite, e eu louvo a Deus pela tua vida aqui. E o Senhor quer ver mais bonita ainda o teu rosto brilhar. Parece que essas máscaras, irmãos, quando a gente usa, elas atrapalham a vida da gente. Mas não é não, irmãos. Não é. Nós estamos cheios de ansiedade. A ansiedade tem tomado conta das pessoas. Oh, quanta ansiedade. Tem gente que liga para mim, passa mensagem, diz, pastor, eu estou com ansiedade, pastor. E às vezes eu nem sei, mas o que é ansiedade mesmo? Mas de vez em quando a gente parece que pega uma beiradinha dessa tal de ansiedade. Ansiedade. Por uma ansiedade, irmãos, olhem para mim, irmãos, olhem para mim. Uma ansiedade pela volta do Senhor, essa é válida, irmãos. Tenho ansiedade pela volta do Senhor. Eu aguardo o céu. Oh, eu estava ouvindo ainda nessa tarde um hino, diz assim, o Jordão eu não passarei só, o Jordão eu não passarei só. O Jordão quer dizer passar dessa vida para o outro lado, e quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, oh meu irmão, pela sua imensa graça eu lá estarei. E tem aquele outro hino que eu ouvi nessa tarde, o Jordão eu não passarei só. Jesus está contigo, Jesus está do teu lado. Vamos orar, irmãos, vamos abrir nossa boca. Deixa desse silêncio de lado, essa ansiedade que está tomando conta de ti, preocupada somente com as coisas desse mundo, preocupado com isso e com aquilo. Deixa essas coisas para lá, meu irmão. Entrega a tua vida na mão do Senhor.
Pedro tinha família, Pedro, menos eu sei que ele tinha, porque Jesus curou a sogra dele, naquele momento lá do monte, irmãos. Ele esqueceu de mulher, esqueceu de tudo. Quer que nós fizemos uma cabana aqui? Esqueceu de tudo, irmão, esquece do lar, esquece de tudo. Porque não tem nada mais precioso, irmãos, do que ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e viver numa santa comunhão com Ele. Não tem nada que possa se comparar. Pedro entendeu isso. Senhor, se for preciso, nós vamos ficar aqui. Você esqueceu que tem mulher e filho, rapaz? Vamos embora. Desce, vamos embora. Vamos descer daqui. Vamos orar, irmãos. Tens problema? Tens enfermidade na família? Tem alguém internado? Vamos orar agora. Pai querido, oh Deus meu, nós estamos aqui no Teu nome, Jesus. Não é no nome de uma organização, não é no meu nome, no nome do nosso pastor, não, Jesus, mas é no Teu nome, Jesus. Sim, Pai querido, a voz é Tua. Nós somos simplesmente alguém que transmite a voz. Sim, Pai, que transmite o recado. A voz daquele que clama, aleluia, no deserto dessa vida. Oh, Jesus querido, aleluia. Te manifesta no nosso meio com poder. Te manifesta com autoridade na vida dessa irmã, Jesus. Espírito Santo, volta a cantar conosco. Volta, Espírito Santo. Dá-nos aquela alegria de todos os cultos, de saltar de alegria diante de Ti, Jesus, de glorificar e exaltar o Teu nome, pois estamos vendo o céu aberto, Pai, a Tua glória, Pai querido, entre nós. Querido Salvador, oramos em favor daqueles que estão tristes, daqueles que estão com ansiedade, meu Deus, estão depressivos, estão com medo. Tu toca neles nessa noite e diz: levanta e vamos daqui, vamos andar, vamos caminhar, porque ainda temos um caminho pela frente. Querido Jesus, é no Teu nome, Jesus, é pelo poder da Tua palavra, Pai querido, que eu suplico a Ti, Pai. Eu não posso ir para minha casa triste e abatido, não, Jesus, mas eu quero ir para casa nesta noite, aleluia, aleluia, cheio da Tua presença, do ânimo que vem do céu, porque amanhã cedo eu preciso prosseguir. Nesta noite preciso da Tua mensagem, Pai, da Tua voz do céu, Pai querido, aleluia, aleluia. Espírito Santo querido, aleluia, nós precisamos constantemente ouvir a Tua orientação, a Tua voz, Pai, o Teu conselho. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.